Quando começamos esse estudo, o caminho do discipulado, nós estávamos vendo alguns versículos e aquilo que a Bíblia nos orienta sobre o que é ser um discípulo, né? E eu compartilhei com vocês que há duas designações bíblicas dadas aos que caminham na fé. Lembram disso, né? Que é discípulos e peregrinos. Na semana passada, nós estivemos focalizando especialmente o que é a vida de um discípulo. Discípulo é aquele que aprende andando junto com o mestre, se relacionando com o mestre, imitando o mestre e tem prazer em obedecer ao mestre. E sente-se honrado quando o mestre lhe dá uma tarefa, lhe dá alguma coisa que ele precisa desenvolver, ele tem prazer em obedecer, em correr atrás e realizar aquilo. É uma honra para ele, né? Também falamos que obediência é o treinamento para a disciplina. Um discípulo precisa ser disciplinado. Então, se nós não temos esta característica na nossa vida, que é a disciplina, podemos ser qualquer coisa, mas discípulo não seremos. O discípulo precisa abraçar a atitude da obediência, né? E nós lemos Hebreus capítulo 13, verso 7 e também o verso 17, que focaliza isso. E vocês me ouviram falando da minha própria experiência nesta área, quando Deus me deu uma lição que eu nunca esqueci. A obediência que não é imediata não é obediência e pode ser fatal, né? Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus sobre a questão da obediência e a pessoa resistiu, não obedeceu e acabou pagando com a própria vida a sua desobediência, né? Hoje nós vamos focalizar a questão do peregrino, as características de um peregrino. A palavra de Deus nos mostra que nós, além dessa característica de um discípulo, nós também somos semelhantes a um peregrino. E Hebreus capítulo 11, verso 13 a 17, diz assim: todos estes morreram na fé. Veja que o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé, né? E o verso 13 ao 17 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja que Hebreus capítulo 11 fala sobre estes, né, heróis da fé, estes que andaram como peregrinos buscando aquilo que estava diante deles, que lhes foi revelado. Salmo 39, verso 12, também nos traz este entendimento. Diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram, né? Este é um salmo de Davi, e nós conhecemos bem a história de Davi, né? Como Deus o tirou lá da malhada, né? Ou seja, dos campos onde ele era pastor de ovelha, e o colocou numa posição de honra como rei de Israel, mas o coração dele
no coração dele havia um clamor. Aquilo não era a vida dele, não era o destino dele, não era o fim, era um meio. Toda a trajetória dele como pastor de ovelha, como guerreiro, como rei, era um meio para chegar a um lugar que ele estava ansiando. E ele agia, ele entendia que ele era um peregrino, um forasteiro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim também: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E as características de um forasteiro, de um peregrino, são bem conhecidas, né? E as pessoas por onde o peregrino passa, eles reconhecem: este não é daqui, ou este não é simplesmente um comerciante, ou este não está aqui a negócio, ele está aqui de passagem. As características são visíveis na vida de um forasteiro. E uma delas é o forasteiro, um peregrino, ele viaja leve. A sua vida é leve? E aqui Pedro, ele exorta, né, dizendo, para que nós, como peregrinos, devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixões que a Bíblia também mostra sobre, né, aquilo que nos liga, nos faz ficar presos a este mundo, né? E um peregrino tem que viajar leve. Nós vamos agora ter um número artístico na nossa alma, né? Nós vamos ouvir uma música que fala sobre o peregrino. Então eu convidei o Laurenildo, a Filomena, a esposa dele. Laurenildo já esteve na nossa igreja e vocês devem lembrar. Eles têm uma música que eu acho muito bonita e muito apropriada, falando sobre o peregrino, né? Então vamos ouvi-los nesse momento. Todo peregrino necessita de um bom amigo que possa dizer isso. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aí, Filomena? Sou peregrino, venho de longe, estou com sede, quero beber da água da vida. Sou peregrino, venho de longe, estou com sede, quero beber água da vida. Sou peregrino, venho de longe, estou com fome, quero comer o pão da vida. Sou peregrino, venho de longe, estou com fome, quero comer do pão da vida. Jesus disse assim, Jesus disse assim, eu sou a água e o pão da vida, ó, vinde a mim. Jesus disse assim, quem
sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Eu sou a água e o pão da vida. Ó, vinde a mim. Eu sou a água e o pão da vida. Ó, vinde a mim. Então, gostaram da música? Eu gostei muito, fiquei até assim emocionado, porque essa música muitas vezes eu já pude cantar com eles em outras aventuras que nós tivemos na vida missionária, né? Nós temos mais ou menos o mesmo tempo de estrada. E eu lembrei dessa música e eu falei, puxa vida, isso está bem dentro daquilo que nós estamos aprendendo, então eu os convidei para estar conosco. Obrigado, Lauré, obrigado, Filó, por compartilharem conosco essa preciosidade. Vamos agora dar uma olhadinha sobre o que significa as características de um peregrino. Primeira coisa, o peregrino tem uma focalização no alvo. Qual é o alvo? A cidade, o lugar onde ele quer chegar. Ele sabe para onde está indo e não se distrai. A caminhada é longa, é verdade, mas ele sabe que tem que ter perseverança, consistência, né, na sua caminhada, no seu dia a dia. Ele precisa manter o foco. Da mesma forma, como discípulos do Senhor e peregrinos nesta terra, nós não podemos permitir que o mundo, as luzes, as atrações desta vida prendam a nossa atenção. Nós precisamos manter bem nítido o foco da nossa vida, que é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é a caminhada que nós iniciamos, né, no Senhor. A focalização de um peregrino é onde ele tem que chegar. E muitas vezes ele vai ter que parar para planejar as paradas no meio da estrada. Então, quando nós estamos numa caminhada ou numa viagem distante, você tem que planejar isso, mas sem perder o foco. E é verdade que muitas vezes nós passamos por lugares que têm uma beleza estonteante, tem atrativos que realmente tendem a prender a nossa atenção. E se nós perdermos o foco, nós vamos demorar muito tempo naquele lugar e vamos acabar atrasando a nossa viagem. Ou muitos nessas distrações mudam de rumo, tomam atalhos ou ficam para sempre naquele lugar que exerceu aquela atração na vida daquela pessoa. Esta é uma lição que nós devemos estar atentos e aprender. O peregrino não perde o foco de onde é o final da sua estrada, da sua caminhada, onde as coisas serão conclusivas, as coisas estarão se concluindo, né? Isto é a caminhada de um peregrino. A outra característica que eu gostaria de focalizar aqui é uma atitude inquieta, não acomodada. Agora veja, não se perca nesse contexto de ser inquieto. Não é de ter uma alma inquieta, de ser uma pessoa que está como, né, um mosquitinho elétrico andando para um lado para o outro, correndo para um lado para o outro. Não, não é isso. É ter no seu espírito essa inquietação que o incomoda, que o está sempre levando a estar se movimentando em prol, em direção aonde ele precisa chegar, né? Esta inquietação faz com que nós não paremos por muito tempo no nosso caminho.
As nossas paradas, elas são apenas para que nós recuperemos o fôlego ou para que nós nos reabasteçamos para a continuidade da viagem, né? Um peregrino é inquieto, ele quer chegar. Então, o que acontece? Quando ele para mesmo para descansar, ele para por um tempo já calculado, já para um tempo estabelecido. Quer dizer, ele tem que continuar a viagem, ele não vai se demorar ali. Ele se policia nesse processo, ele sabe que não pode se distrair, então ele tem essa inquietação no seu espírito. Eu preciso continuar, eu preciso continuar. Eu vejo isso, especialmente na caminhada da fé, quando pessoas são não acomodadas com aquilo que já alcançou, tá? Ele está sempre buscando mais, ele quer ampliar a sua visão, ampliar o seu conhecimento, ele está sempre buscando crescer, se aperfeiçoar. Isso é a atitude de um peregrino, não acomodado, inquieto, ele não está satisfeito com o que ele já alcançou até então, mesmo que ele esteja já no meio da estrada, ou 2/3 da estrada, mas ele não acomodou. Ele não olha para trás e diz, olha o quanto que eu já caminhei. Não, ele tem um alvo de chegar e ele não é satisfeito no meio do caminho. A satisfação dele está para ser realizada quando ele chegar, quando ele atingir o alvo. Meus irmãos, nós temos que ter essa inquietação no nosso espírito, de estar sempre buscando conhecer mais sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Deus, aquele que nos constrangiu ao ponto de nós deixarmos os nossos caminhos, a nossa própria estrada, os nossos próprios objetivos e sonhos, e nos colocarmos totalmente no caminho dele, nos sonhos dele, da vontade dele para a nossa vida. E Deus, o nosso Mestre, ele é infinito. E eu fico só imaginando a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vocês já me ouviram dizer isso várias vezes. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana, mesmo aqueles que são os mais imaginativos, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, para aqueles que se puseram nesta caminhada com Ele. Ele é o caminho, Ele é a nossa peregrinação, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa verdade. Eu não posso ser satisfeito com o que eu já recebi, sendo que existe muito mais. Tem muito mais para que eu receba. Eu não posso estar acomodado nessa situação. Eu preciso ter uma inquietação no meu espírito que me impulsione a caminhar, a correr em direção a Ele. Este é o nosso destino, Ele próprio. E como peregrino, eu tenho que aprender isso. Eu não posso ser acomodado, eu tenho que ser inquieto. Dentro de mim tem que ter aquela voz o tempo todo me incomodando. Levanta-se, já descansou o suficiente, você já recuperou o fôlego, continue a caminhada, tem mais pela frente, tem outras coisas que Deus quer que você veja, que você contemple na caminhada com Ele, e Ele quer se revelar a nós. Como peregrino, nós temos que ter essa atitude. Outra característica, um peregrino, ele desenvolve a capacidade de observar. Ele está o tempo todo observando por onde ele está indo, o que é que tem de diferente na caminhada.
Ele sabe discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que pode impulsioná-lo para frente e aquilo que pode prendê-lo. Observação. Isso tem outro nome também, discernimento para a vida. Nós precisamos dessa capacidade que o peregrino desenvolve na caminhada, observar, estar sempre atento por onde ele está andando, quais são os perigos da estrada, porque toda estrada ela tem os seus próprios perigos, né? As pessoas que gostam de viajar, eu sou uma destas, e eu gosto muito de viajar, minha preferência é viajar dirigindo, né? Infelizmente hoje, então, especialmente pelas questões de distância e tempo, e às vezes até econômica, fica mais fácil voar, mas eu gosto de dirigir e estar atento às estradas, e tem muitas placas indicativas e placas também que chamam a nossa atenção, como perigo, adiante, ou estrada sinuosa, diminua a velocidade. Tudo isso tem por objetivo de fornecer segurança, mas tem uma placa que diz assim: esteja atento, não seja teimoso, obedeça à sinalização. Você já viu alguma placa que diz isso? Pois é, porque tem muitos motoristas distraídos que não estão atentos às sinalizações. O peregrino não, ele está sempre observando. E a observação chama a atenção dele para aquilo que é positivo, como também para aquilo que é negativo. E o apóstolo Paulo, também peregrino, ele nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, como também no capítulo 10, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas ele diz: eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Olha, isto acontece com quem é observador. Sabe que aquilo que é promissor é bom, e ele analisa tudo e retém o que é bom, e sabe também aquilo que ele precisa evitar, que ele não pode nem focalizar muito, porque é perigoso. Quantos caem ou ficam amarrados, gastam tempo demais na sua peregrinação, na caminhada com Jesus, porque foram desatentos, não foram observadores dos perigos que a estrada contém e está ali diante de nós, né? Outra característica: o peregrino é perguntador, inquiridor. Ele sabe que não tem todas as informações da estrada que ele está percorrendo, onde ele está caminhando. Então, ele está sempre procurando conhecer mais. Aonde ele passa, ele faz pergunta, ele quer saber, especialmente se ele vê alguém andando em direção a ele, ou seja, está vindo na direção contrária. Ele está indo, mas alguém está vindo, e ele pergunta: tem alguma coisa aí na frente que é muito importante que você compartilhe comigo, que é relevante na minha caminhada? Ele está procurando saber, busca com isso se certificar de que está mesmo na direção certa. Meus amados, nós não temos todas as respostas. Nós não somos o dono da verdade. As nossas convicções precisam ser checadas. As nossas convicções precisam ser confrontadas. E isso vem através de uma atitude que está sempre procurando saber, procurando se aperfeiçoar. O peregrino, ele é inquiridor, ele quer saber, ele pergunta, ele está em busca de informações. Quanto tempo das nossas vidas nós estamos nos dedicando a querer saber mais, a perguntar, a buscar saber de outros que são mais experientes do que nós na estrada, aprender de outras pessoas? Isso é uma atitude de um peregrino. Também aponta para humildade. Se nós não tivermos isso,
estaremos realmente atrasando a nossa caminhada. Isso também significa que o peregrino tem que ter ouvidos atentos. O que é que ele está ouvindo? O que é que as pessoas estão conversando, falando ao seu redor? Ele presta atenção em tudo que ouve para checar se suas convicções estão coerentes. Nós precisamos disso, ter nossos ouvidos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Se nós não estivermos atentos, nós simplesmente podemos cair em caminhos errados, conselhos errados, atitudes que outras pessoas estão tendo e que nós olhamos assim e falamos, olha, eu acho que isso é bom. Mas devemos ter a convicção de que nem tudo que é reluzente é ouro ou tem valor. Já lá, a palavra de Deus que nos aconselha em Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quem tem ouvidos atentos vai checar tudo que está ouvindo e vai trazer para aquilo que ele tem convicção, para saber se aquilo é real ou não. Nós precisamos também desenvolver essa atitude no nosso coração. Outra característica do peregrino, ele precisa da provisão de outros. Você já entendeu isso? Você precisa ser também abastecido, alimentado, muitas vezes socorrido por outros. O peregrino, ele não tem como levar toda a provisão para a sua vida, para a sua estrada, para a sua caminhada. Ele precisa se reabastecer na estrada, e isso é constantemente, né? Ele não tem nem forças, nem espaço para levar muita coisa. Então ele tem que, de uma certa forma, viajar leve, porque senão ele não consegue render na caminhada. Então é no meio do caminho que ele vai adquirir vai se abastecer para aquilo que é necessário para a sua vida, para a sua caminhada, para gerar nele energia e também disposição para continuar. Ele precisa se reabastecer. Isso também nos mostra que na nossa caminhada na fé, você não tem tudo aquilo que você precisa. Você vai ter que receber de outros. Você vai ter que aprender de outros. Você vai ter aquelas paradas estratégicas na caminhada, em lugares específicos, cidades específicas que você vai ter que parar para, quem sabe, pernoitar, para descansar, para tomar um fôlego, como também para se abastecer de água e pão, como nós ouvimos na música. Tenho sede, preciso da água da vida. Eu tenho fome, preciso do pão da vida. Nós precisamos nos abastecer e muitas vezes Jesus, que é a água da vida, que é o pão da vida, ele nos socorre, mas usando pessoas. Ele usa outras pessoas que serão os portadores da água que nós precisamos e do pão que nós precisamos. Isso significa que você não pode confiar apenas na sua própria capacidade. Você tem que estar aberto para receber de outros. A provisão que nós precisamos para essa caminhada não está resumida em nós mesmos. Ela está no corpo e assim nós precisamos entender e viver, né? Como nós precisamos de aplicar isso no nosso dia a dia. Faz parte dessa nossa caminhada.
E, para terminar nossa meditação de hoje, a última característica que é muito comum a gente ver no peregrino, ele vive pela fé, né? Hebreus capítulo 11, verso 1, todo mundo conhece, já leu, já ouviu várias vezes. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e é também a convicção de fatos que nós não vemos. É isso que faz com que nós tenhamos a ousadia de seguir sempre em frente, porque existe uma certeza, uma convicção. E, gente, isso não é esperança, é muito mais forte do que esperança. Esperança é uma coisa que você gostaria que acontecesse, mas não tem a certeza que vai acontecer. Mas a fé, não, é a certeza, é a convicção. Um peregrino, ele tem a certeza de que a cidade onde ele está buscando existe. Ele tem a convicção de que aquela revelação não foi falsa. Por isso que ele segue em frente, buscando se prover das evidências que fortaleçam mais a sua convicção. Isso faz com que ele assuma riscos que são perigosos. Na caminhada da fé, nós sofremos temos que passar por alguns perigos. E é a caminhada da fé e é a convicção que leva-nos a uma posição de obediência. Quando nós temos essa certeza, essa convicção na nossa vida, isso leva-nos a ser insistentes. E a nossa obediência em direção a uma situação que você não está tendo nenhuma evidência, você não está visualizando nada, mas a convicção que você tem dentro de si faz com que você assuma o risco e ande em direção àquilo em obediência. Isso é uma determinação. É o que Paulo experimentou e disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não estou preocupado com o morrer, eu estou preocupado em chegar. E quando ele escreve para Timóteo, que talvez tenha sido a sua última carta, a sua última correspondência, ele diz: eu sei que o meu caminho está se findando. Logo, logo eu estarei recebendo a coroa que o mestre tem reservado para mim. Eu caminhei bem, eu guardei a fé. Ele tinha essa convicção, ele não estava desesperado, não, ele estava empolgado para aquilo que estava a vir diante dele pós essa chegada, né? E é isso que faz com que nós perseveremos no caminho. E nós temos isso tudo para aprender com essa analogia, né? Da vida, da caminhada da fé, o caminho do discipulado através de um peregrino. Nós precisamos meditar nisso, meus irmãos. Nós precisamos checar a nossa própria vida. Cada um desses pontos que eu procurei salientar aqui para vocês são pontos importantes que fazem parte da nossa caminhada, estrutura a nossa fé e que nós precisamos desenvolver. E o desafio para você, o meu desafio é que nós estejamos checando cada uma dessas situações na nossa própria vida. Onde é que eu estou nessa caminhada? Será que eu fiquei amarrado no início e não desenvolvi muito? Será que eu cheguei pelo menos à metade do caminho? Será que eu estou absorvendo essas características? Veja, nós temos o exemplo do discípulo e nós temos o exemplo do forasteiro, do peregrino, que ajudam a alicerçar o nosso entendimento do que é o caminho do discipulado. Eu oro para que isto te faça bem, da maneira que tem feito bem para mim.
Eu oro que isso leve você a desenvolver a sua fé e a sua caminhada de forma madura e segura, como também tem feito na minha própria vida. Que Deus te abençoe e que você continue nessa caminhada como um bom peregrino para a glória do nome do Senhor Jesus, nosso Mestre. Amém.